Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson, diretamente do Instituto Voigt, e começaremos com essa parte da anatomia que trata do tórax e do abdômen, certo? Então, para começar, pretendemos ver topografia do tórax até quando nós chegamos no plexo solar, concluímos o conteúdo, certo? Então, pronto. Esse aqui é um dos capítulos um dos módulos bem importantes de anatomia, certo? Então a gente vai começar falando da topografia do tórax. A gente vai ver o que é o mediastino. Eu já digo para vocês que isso aqui é um tema extremamente relevante, certo? Muito importante, do qual a gente vai ver o mediastino como tal, qual é o conceito de mediastino e quais são os limites de mediastino. Lembrando, só para fazer uma breve aclaração, e não sei porque não está aparecendo o chat, mas enfim, não sei porque não está aparecendo o chat. Então, a gente vai ver, isso aqui caiu para o meu querido, amado, idolatrado, salve, salve, Pedro, né? Pedro, na prova final, e ele apresentou da mesma forma que eu faria. Depois eu vou explicar para vocês como é que ele fez, tá? Então, topografia do tórax, a gente começa colocando primeiro o que é o conceito de mediastino, que é um espaço virtual do tórax. Anterior, ele tem guarda relação com o esternão, posterior com a coluna vertebral, externo com os sacos pleuralis, né? Poderia falar externo lateral, e inferiormente com o diafragma, certo? Então essas são as relações anatômicas do esternão, certo? Eu poderia ter uma outra relação aqui, uma relação superior, que seria, deixa eu pegar aqui a canetinha para vocês verem aqui, ó. Agora eu consegui ver o chat. Então, aqui, ó, se eu fosse falar, eu não escrevi aqui, certo, gente? Porque às vezes, quando eu vejo que tem alguma coisa que é muito estúpida, às vezes eu nem coloco. Mas, vou delimitar, certo? Então, tá aqui, ó. Isso aqui é o orifício. Nossa, cor azul com a bosta. Vou colocar com a cor preta aqui, ó. Isso aqui é o orifício superior do tórax, certo? Isso aqui seria na parte superior, tá ok? Pronto. Então, pronto. Sim, está sendo gravado. Certo? Pronto. Então, só para frisar mais uma vez, então, né? Eu dei uma estava respondendo um negócio aqui pelo WhatsApp. Então, vamos lá, mais uma vez. Primeira coisa, conceito de mediastino é um espaço virtual do tórax que está anterior, guarda relação com o esternão, posterior com a coluna vertebral, e externo ou lateral com os sacos pleuralis e inferior com o diafragma, certo? E eu falei para vocês aqui que superior, eu podia dizer que o mediastino se relaciona com o orifício superior do tórax, certo? Pronto. Então, aqui, o que a gente vai ver? Aqui a gente vai ver os limites. Agora a gente vai ver como é que divide os planos do mediastino, que vai acabar originando 9 segmentos, certo? Então, olha só, vou pegar bem bonitinho aqui, ó. Começar com esse, vamos começar cortando aqui. Tá desculpado. Hoje tá desculpado. Olha só. Esse aqui, ó, esse corte que a gente tá fazendo aqui, dividindo nesse plano, a gente diz que é o plano horizontal superior, tá? Então, o plano horizontal superior que está dividindo o mediastino, ele guarda a relação com quem? Olha, esse aqui guarda a relação com quem? Guarda a relação com a cara superior do cajado da aorta, certo? Isso no plano horizontal. No plano horizontal, só que inferior, ele vai guardar a relação com quem? Vai guardar a relação com o borde inferior da vena pulmonar, certo? E aí depois a gente vai ter outros dois planos, né? Os planos verticais. Os planos verticais a gente vai colocar um plano vertical anterior, que eu vou pintar ele com azulzinho mais clarinho, tá? Então, vou deixar assim, só para ficar bem claro, né? Então, esse aqui é um plano vertical anterior, ou seja, ele vai estar apoiado, o limite dele vai estar na cara anterior do coração,
e a gente tem um plano vertical posterior, que ele está aqui, ó, justamente aqui, tá? Então, acaba criando os 9 segmentos. E ele está na cara posterior do esôfago, certo? A relação anatômica dele é a relação cara posterior do esôfago, enquanto que o plano vertical anterior, ele está relacionado com a cara anterior do coração, certo? Então, isso aqui são por onde estão passando os planos que vão dividir o mediastino em 9 segmentos, certo? E aí eu vou acabar gerando os 9 planos. Então aqui, ó, vou colocar para vocês aqui para vocês verem. Vou pegar aqui setinha amarela, né? Por quê? Setinha amarela, amarela é a melhor cor do mundo. Só isso. Aqui, ó. Então esse segmento aqui, esses 3 primeiros segmentos que a gente está vendo aqui, eles representam o quê? O mediastino pré-visceral, tá? Então o mediastino pré-visceral vai estar dividido em mediastino pré-visceral superior, médio e inferior. O mediastino visceral, né? Víscera, deixa eu ver uma cor para víscera. Não, isso aqui vai ficar uma bagaceira. Pintar a víscera de rosinha, tá? Então, eu tenho o mediastino visceral superior, mediastino visceral médio e eu tenho o mediastino visceral inferior. E aí, para completar, eu vou ter o quê? Eu vou ter o mediastino retrovisceral. O mediastino retrovisceral também vai estar dividido em 3 partes: mediastino retrovisceral superior, mediastino retrovisceral médio e mediastino retrovisceral inferior, tá? Então, eu dividi em 9 segmentos, tracei os 4 planos e agora me originou 9 segmentos, certo? Então, isso aqui é bem importante, tá? Eu sei que tem muitas coisas que vocês estão vendo assim, vocês vão, meu Deus, eu não, mas isso aqui é fácil. Vá por mim, isso aqui é fácil. Continuando, então, agora a gente vai focar só no contenido. Vocês vão ver que em cada um desses 9 contenidos a gente vai ter conteúdos diferentes. Então, o conteúdo do mediastino pré-visceral superior, a gente vai ter o quê? A gente tem o timo, a gente tem a artéria mamária interna, a vena mamária interna, a cadena linfática da mamária interna e o músculo triangular do esternão. Lembrem, é sempre bom lembrar, para quem não viu direito, eu vou até assinalar com a melhor cor do mundo, que é amarelo, né? Lógico. Isso aqui é o esternão, tá? Quem tem dúvidas, esse osso que está aqui na frente é o esternão. Então imagina, eu tenho um músculo que se chama músculo triangular do esternão. Onde é que tu acha que ele vai ter esse músculo triangular do esternão? No esternão. Então, se há uma relação, e ele está em cima, então já sabe que o músculo triangular do esternão está aí, certo? Tá? Ele faz parte do mediastino pré-visceral superior, tá? Pronto, isso é importante. Então, e aqui sempre, ó, eu sempre digo para vocês, ó, o nosso mataburro, o nosso código de regra, aqui, ó, tá aqui, ó. Quando esse número sempre é um número mágico. É um número que você não vai falar, professor, você vai deixar guardadinho para nós, é nosso segredo. Então, você sabe que no mediastino pré-visceral superior tem 5 elementos. Quais são os 5 elementos? Tem o timo, tem a artéria mamária interna, vena mamária interna, cadena linfática da mamária interna e eu tenho o músculo triangular do esternão. Tá tudo nesse espacinho aqui, ó. Tem que estar dentro desse espacinho aqui. Se não tiver dentro desse espacinho aqui, não é contenido, tá? Pronto. Então agora a gente vai para o próximo espaço. A gente vai para o mediastino pré-visceral médio. O mediastino pré-visceral médio é esse espacinho que eu tenho bem aqui, ó. Mediastino pré-visceral médio, tá? O que está passando aí? Eu continuo tendo o timo, eu continuo tendo a artéria mamária interna e a vena mamária interna. Eu tenho a cadena linfática da mamária interna e eu tenho tecido célula adiposo, certo? E também tenho fundos dos sacos pleurares, tá? E tecido célula adiposo, como eu tinha falado. Então, aqui nós temos 6 elementos, tá? 6 elementos, bem importante. Então, aqui fica claro que cada um desses compartimentos vai ter alguma coisa que só tem nele, tem em outro, e vocês têm que se ligar nisso, tá? Vamos lá. Continuando. Agora a gente vai ver o quê? A gente vai ver o mediastino pré-visceral inferior, que é essa área que está bem aqui, ó, assinalada aqui. Então aqui eu tenho 4 elementos. Quais são os 4 elementos? Eu tenho artéria mamária interna, vena mamária interna, tecido célula adiposo e cadena simpática da mamária interna, certo?
Bom, então aqui eu já vou explicar para vocês que o mediastino, o mediastino ama o número 2, assim como eu amo o amarelo, tá? Então, ó, guarda aí que o mediastino ama o número 2 e eu amo a cor amarela, certo? Então fica bem fácil. Olha só, vamos fazer o seguinte, ó. Ó, se o mediastino ama 2, então vamos marcar as coisas que se repetem de ponta a ponta, tá? Então, o que está como contenido do mediastino pré-visceral, ou seja, inferior, superior, médio, inferior, a artéria mamária interna e vena mamária interna, porque está respeitando 2. Vamos ver se isso é verdade? Vamos ver se a artéria mamária interna e a vena mamária interna estão de ponta a ponta, porque essas são as coisas que vocês têm que ter na cabeça. O que tem de ponta a ponta? Então, vamos ver de novo. Vamos voltar ali, ó. Tenho uma artéria mamária interna e vena mamária interna? Tenho. Eu tenho artéria mamária interna e vena mamária interna no mediastino pré-visceral superior? Sim. Então, eu tenho tanto o mediastino pré-visceral superior, médio e inferior, eu tenho artéria mamária interna. Pronto. Isso é uma constatação óbvia. É por isso que eu digo para vocês sempre, vocês têm que organizar o conteúdo e perceber quais são as semelhanças. Aprendeu as semelhanças? Pronto. Partimos para o próximo ponto, tá? Então, isso aqui é muito importante, bem relevante para ter em conta, tá? Então, pronto. O mediastino gosta do número 2. Guarda, que isso aqui é coisa nossa, tá? Certo. Então, agora a gente vai ver o que? A gente vai ver mediastino visceral superior, tá? Então, mediastino visceral superior, o que ele vai ter aqui, ó? É essa partezinha aqui, ó. Mediastino visceral superior. Então, no mediastino visceral superior, o que a gente vai ter? Quais são os elementos que a gente tem? A gente tem 7 elementos. Aqui é uma questão até de distribuição e proporção, tá? Então, se eu parar para comparar, olha só, eu vou tentar desenhar aqui, tenho em consideração que estou limitado, porque eu estou desenhando com o mouse, né? Ó, já estou dando desculpa. Ai, coisa horrível. Tá? Então, olha só. Cada um desses... Agora, pronto, eu quero desenhar bonitinho. Que merda. Ó, desculpa, não era para falar palavrão. Estou tentando não falar palavrão. É difícil. Mas a vontade, tem umas coisas que a gente tem a vontade de falar. Mas eu estou tentando me policiar. Eu quero ser uma pessoa melhor. Então, vamos lá. O que acontece? Se a gente for parar para olhar por distribuição, quem é que ocupa mais espaço na parte superior do mediastino? Tá? Sei que a parte superior do mediastino tem o mediastino pré-visceral, visceral e retrovisceral, certo? Pronto. Então, aqui fica claro, fica óbvio que quem ocupa mais espaço é o mediastino visceral superior. Então, é normal eu pensar que ele vai ter mais conteúdos, porque ele tem mais espaço, tá? Isso é uma coisa que eu quero que vocês vão analisando com lógica. Anatomia é lógica, não é decoreba. Eu pego o óleo e digo, não, aqui tem que ter mais coisa. Então, quais são as 7 coisas que eu tenho? Então, eu tenho vena cava superior, eu tenho o esôfago, eu tenho o nervo frênico, eu tenho o nervo recorrente esquerdo, eu tenho gânglio linfático, eu tenho a tráquea e eu tenho as ramas do cajado da aorta, certo? Então, vamos lá. Vamos desenhar aqui um por um para vocês conseguirem observar. Então, olha só. Eu tenho o esôfago, tá? Então, já de cara aqui, está dizendo que eu tenho esôfago. Então, vamos desenhar o esôfago aqui, ó. Isso aqui é para ser o esôfago, tá bem? Pronto. Temos os esôfagos. Está dizendo que eu tenho a vena cava superior. Então, vamos desenhar a vena cava superior aqui, ó, passando aqui, ó. Vena cava superior, tá? Pronto. Vena cava superior. Aí está dizendo que eu tenho o nervo frênico. Aí nós vamos desenhar o nervo frênico aqui, ó, para vocês verem. Nervo frênico. Tá? Aí o que acontece? Eu tenho o nervo frênico. Aí depois o que acontece? Vou desenhar aqui, ó. Tem gânglio linfático. Vamos desenhar um gânglio linfático aqui. Vamos bem bonitinho. Gânglio linfático, gânglio linfático, gânglio linfático, gânglio linfático. Pronto, ó. Temos gânglios linfáticos. Qual é a outra coisa que a gente tem aqui? A gente tem que desenhar a tráquea. A tráquea eu vou desenhar ela... Difícil, hein? A tráquea eu vou desenhar ela com a cor rosa. Então, deixa eu ver aqui. Pronto. Essa... Nossa, peraí, que ficou uma porcaria. Ó. Então, essa aqui é para ser a tráquea. Peraí, deixa eu fazer a tráquea bem retinha aqui. A tráquea. Pronto. Tá? Então, essa aí é a tráquea. Eu podia ter feito respeitando a porra das cores que já tava ali, né? Ó, droga, falei palavrão de novo. Eu vou fazer alguma coisa para poder evitar de ficar falando essas porcarias. Vamos lá.
E aí, o que acontece? Eu tenho, na tráquea, eu tenho que lembrar que eu tenho, olha só, tem um nervo recorrente aqui, porra, olha, que droga. Eu vou conseguir. Tem o nervo recorrente, nervo laríngeo recorrente esquerdo, que ele está passando aí bem próximo da tráquea, certo? E eu vou desenhar aqui, aqui eu tenho que desenhar obrigatoriamente com a cor preta, porque senão não vai dar para enxergar se eu desenhar de vermelho. Então aqui são as ramas que estão saindo do cajado da horta, certo? Ó, tem uma sim, aqui tem o tronco braquicefálico, tá? Aqui subclávia e aqui segue o vai. Então, só para vocês verem, ó, aqui a gente conseguiu ver praticamente tudo que está ocupando o mediastino visceral superior. Então, vamos lá. Primeiro, vena cava superior, tá ali de azulzinho. Aí depois a gente tem o esôfago. O esôfago eu pintei, tá aqui, ó. O esôfago tá aqui. Aí depois a gente tem o nervo frênico. O nervo frênico tá passando aqui, ó. Aí depois a gente tem o nervo laríngeo recorrente esquerdo, tá passando aqui, ó, bem próximo da tráquea. A gente tem gânglios linfáticos, essas bolinhas verdes são os gânglios linfáticos. A gente tem a tráquea, certo? Tráquea. E a gente tem as ramas do cajado da horta, certo? Então, aqui eu consegui desenhar todas as coisas que fazem parte aqui até eu tenho que apagar isso aqui, porque senão vai ficar errado. Peraí. Deixa eu só... Senão eu não gosto dessas coisas que ficam porca. Tem que estar perfeito. Se não tiver perfeito, não presta. Aqui, ó. Então, deixa eu fazer assim. E agora sim. Pronto. Tá? Porque não pode ocupar aquele espaço ali que aquela parte de trás a gente está considerando que é o espaço retrovisceral superior, né? Então não pode estar passando por ali, tá? Então pronto. Ficou bem claro isso. Eu espero que vocês tenham entendido com esse desenho, certo? Pronto. Vamos apagar. Agora, o que acontece? A gente vai falar do mediastino visceral médio. Tá? Então, mediastino visceral médio, o que a gente tem? Então, olha só. Vamos continuar desenhando. No mediastino visceral médio, agora eu vou tentar respeitar as cores lá do negócio. A gente continua tendo vena cava superior. Ó. Peraí. Nossa, tá bem fininho. Peraí. Ó, a gente continua tendo vena cava superior, tá? Então, vou desenhar a vena cava assim. Aí, agora a gente tem o quê? Ó, presta atenção aqui, a gente continua tendo esôfago, tá? O esôfago estava vindo aqui, ele vai vir aqui, ó. Certo? Pronto. Aí, o que acontece? Olha só. Vou desenhar ele bem assim. Aí, agora a gente tem o nervo frênico, né? Vamos continuar desenhando o nervo... Opa, peraí, que agora o nervo frênico tem que ser fininho. Ó. Então, a gente tem a continuação do nervo frênico. Aí, a gente continua tendo o nervo laríngeo recorrente, né? Que ele tá... Peraí, deixa eu... Agora vai ser um negócio complicado. Vou passar assim só para vocês lembrarem que o que eu estou desenhando de rosa é o nervo laríngeo recorrente esquerdo, tá? E tenho gânglios linfáticos também. Fazer as bolinhas aqui para mostrar gânglio linfático. Eu tenho gânglio linfático de montão aqui, ó, gânglio linfático, gânglio linfático, gânglio linfático, gânglio linfático, gânglio linfático, gânglio linfático, gânglio linfático. Tá? Sempre bolinha verde é gânglio linfático. Aí, problema. Vou ter que desenhar a tráquea de verde, porque se eu botar ela de laranja, não vai se ver no... Vou botar ela com esse verde aqui esquisito. Espera aí. Tá? Então aqui a gente tem a tráquea. Deixa eu pegar... Ó. Vou botar a tráquea aqui também. Né? Aqui eu vou só colocar um... Só para vocês saberem que o que está de verdinho é a tráquea. E aí continuo tendo as ramas aqui, porque se vocês pararem para ver, tem uma rama que sai do cajado da horta, que ela é a coronária, né? A coronária ela sai da horta ascendente, que tem alguns livros que tratam a horta ascendente como parte do cajado da horta.
Então aqui eu sei que tem... Peraí, que esse negócio ficou muito grosso. Então eu tenho a coronária direita, coronária esquerda. Coronária esquerda, coronária direita, tá? Saindo. Isso aqui, lembrar, não tá saindo da vena cava, não. Tá por trás. Tá por trás. Tá saindo por trás. Certo? Porque atrás tá o cajado da aorta, tá? Aqui no desenho que eu tô fazendo. E aí eu tenho o coração, que dá para ver, o pericárdio, que é uma capa que recobre o coração, e eu tenho as artérias e venas pulmonares, certo? E aqui eu tenho que fazer o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui um calibre mais ou menos, ó. Tem as artérias. E eu tenho as venas pulmonares também. Podia ter feito mais grossinho. Bom, mas enfim. Tá? Pronto. Então, aqui a gente tem... E aqui vocês esqueçam que está passando aqui. Peraí, vou ter que desenhar tudo de novo, senão está ocupando os outros espaços ali. Depois vocês... Ah, não tem isso. Não, não tem. Bom, o que me dá a oportunidade de fazer mais grosso. Aqui, artéria. Então, ó. Aqui eu tenho a artéria pulmonar. Na verdade, tá trocadinho, né? Porque aqui a gente sabe que é trocado porque o que está de azul é a artéria, o que está de vermelho é vena, certo? É a única exceção que tem no corpo, tá? Pronto. Então, aqui já eu tenho todos os 11 elementos, né? Eu tenho 11 elementos no meu mediastino visceral médio, tá? Então, eu tenho a vena cava superior, eu tenho o esôfago, eu tenho o nervo frênico, eu tenho o nervo laríngeo recorrente esquerdo, eu tenho os gânglios linfáticos, eu tenho a tráquea, eu tenho ramos do cajado da aorta, eu tenho o coração, eu tenho o pericárdio, eu tenho as artérias e as venas pulmonares, tá? Tudo isso fazendo parte do meu mediastino visceral médio, certo? Pronto, maravilhoso. Para a gente poder analisar quem é que faz parte do mediastino visceral inferior, tá? Então, mediastino visceral inferior, agora a gente está contando com quem? Olha só. Naquele espacinho ali, o que a gente vai ter? Então, vamos ver. Peraí. Pronto. Então, aqui a gente tem a chegada da vena cava inferior, né? Chegada da vena cava inferior. A gente tem o esôfago, né? O esôfago está bem aqui, ó. Eu vou pintar por cima dele, mas saiba que aquilo ali é o esôfago. Essa partezinha aqui é o esôfago. Tá? Isso aqui é o esôfago. Aí depois a gente tem o nervo frênico. Você vê que o nervo frênico ele percorre todo o mediastino, mediastino visceral completamente, né? Aí depois a gente tem o nervo vago, né? Aparecendo o nervo vago aqui. Vamos pintar o nervo vago de vagão. Pintar o nervo vago de rosinha, em homenagem a Isis. Tá, Isis? Beijo para você. Em homenagem a Isis, eu vou pintar o nervo vago de rosinha. E temos o coração. Então você vê que a gente tem aqui tem 5 elementos. Tem a vena cava inferior, a gente tem o esôfago, a gente tem o nervo frênico, a gente tem o nervo vago e a gente tem o coração, certo? Pronto. Maravilhoso. Tá bom? Lindo, lindo. Tá bom? Então fica bem fácil de poder fazer essas analogias. Aqui, como eu falei para vocês, o que eu tinha dito para vocês? Que aqui a gente tem que pensar sempre que a gente tem que olhar, que eu já tinha dito para vocês que o mediastino, ele gosta do número, que número ele gosta? Vamos lá, eu disse já. Qual é o número que o mediastino gosta? A minha cor é amarela, mas o mediastino gosta do número 2. 2. Deixa eu ver se alguém respondeu. Muito bem, Laura. Você é a princesa. Você sabe tudo. Eu gosto, tem que ser assim mesmo. E aí, o que acontece? Se o mediastino gosta do número 2, então a gente tem que desvelar, descobrir, revelar quais são os 2 elementos que estão na totalidade do mediastino visceral. Então fica fácil. Eu já olho para cá e já tento fazer, peraí, quem é que se repete? Vena cava inferior? Não é. Já sei que não é. Vamos marcar com
Ó, já sei que não é. Vago também não é. Vago só apareceu agora. Coração, será? Não, também não. Porque eu não tenho coração aqui em cima, né? Ó, você vê coração aqui? Então já não pode ser. Vou até botar um X aqui. Pronto. Então eu tenho o quê? Eu tenho o esôfago e o nervo frênico. Pronto, matei. Matei a charada. Só eu sei que o quê? Então vamos ver se repete o esôfago e o nervo frênico em todo o mediastino visceral? Vamos lá. Então olha só. No mediastino visceral, será que você repete? Esôfago e frênico. Esôfago e frênico. Superior eu tenho esôfago e frênico, médio esôfago e frênico, e inferior eu tenho esôfago frênico. Ou seja, já descobri que o quê? Olha só. No mediastino pré-visceral, eu tenho o quê? Eu tenho os vasos mamários internos, ou seja, tenho a artéria mamária interna, vena mamária interna passando na totalidade. Passando no mediastino visceral na sua totalidade, eu vou ter quem? Eu vou ter mediastino. No mediastino visceral eu tenho quem? Esôfago e frênico. Pronto, beleza, fechou. Já sei, olha só, já sei 4 elementos que eu tenho certeza para onde é que eles estão passando. E isso é vital na hora de fazer a prova, certo? Porque são as coisas que o professor vai perguntar para você. Onde é que está isso aqui? Onde é que está isso aqui? Tá. Então, pronto. Então, olha só. Se eu já falei para vocês que o mediastino, ele gosta, ele ama o número 2, assim como eu amo a cor amarela, olha só por lógica. Se eu já sei que ele gosta de 2, então qual é o elemento que vai se repetir ao longo de todo o mediastino reto visceral? Conduto torácico e cadena simpática laterovertebral. Eu tenho que ser um gênio para poder fazer essa associação? Não. Então, de quebra, eu já sei que o conduto torácico é a cadena simpática laterovertebral, elas estão de ponta a ponta. De ponta a ponta, elas estão dentro do conduto como contenido do meu mediastino reto visceral. Então, esses são os 2 elementos. Você vê que é uma coisa babaca, uma coisa idiota, mas só agora vocês já aprenderam 6 contenidos de todos os segmentos do mediastino, tanto superior, médio, inferior, tanto pré-visceral, visceral e retrovisceral, porque vocês sabem. Você sabe, porque vocês estão usando a lógica, vocês estão usando um bom entendimento, certo? Então, pronto, aqui já era. Aqui a gente já aprendeu que no mediastino retrovisceral superior tem conduto torácico e cadena simpática laterovertebral. Eles vão se repetir ao longo de todo o mediastino retrovisceral. Ali, ó, conduto torácico, cadena simpática laterovertebral. Eu tenho também a aorta ascendente, né? Vamos marcar aqui onde é que está a aorta ascendente lindamente, não é verdade? Porque a aorta descendente, perdão, é linda. Aqui, ó. Então, eu tenho a aorta descendente, tá aqui, ó. A aorta descendente, né? Ela tá passando bem aqui, no espaço retrovisceral médio. Quem tá passando mais tem que adicionar que tá passando a vena ásigos maior. Olha só, tá passando a ásigos maior. Então, aqui tá passando o conduto torácico, a cadena simpática laterovertebral, a aorta descendente e a vena ásigos maior. Então, em cima 2, embaixo 4, tá? Em cima 2 contenidos, embaixo 4 contenidos. Vamos continuar. E aqui a única coisa que eu vou fazer, eu vou adicionar o quê? Olha só, deixa eu até voltar. Não, vai ficar uma merda. Opa, droga, não posso falar a palavra. Então, o que acontece? O que eu preciso fazer agora, neste momento, é o quê? A única coisa que eu vou fazer, eu tenho conduto torácico, cadena simpática laterovertebral, a aorta descendente continua na sua formosura aparecendo aqui, né? Então, olha só, vamos analisar. Aqui, ó. Pronto. Maravilhoso. Ó. Então, aqui eu tenho a aorta descendente. Eu tenho a ásigos maior. Também aqui, ó. Então, eu tenho a ásigos maior aqui. E agora eu vou ter a ásigos menor aqui também, tá? Então, aqui eu tenho a introdução da ásigos menor, tá? E aí, se a gente for fazer um paralelo, olha só que interessante. A ásigos menor, ela só está no inferior. A ásigos maior, ela chega até aqui em cima, certo? A aorta descendente, ela chega até aqui em cima. Então, olha só fazendo esse desenho aqui básico, a gente já sabe que o quê? Olha só. E aí eu vou adicionar o conduto torácico e a cadena simpática laterovertebral, só para vocês verem. Opa. Ó, aqui é a cadena simpática laterovertebral, né? E aqui o conduto torácico eu vou pintar ele de verde, tá? E um pouquinho mais grosso, porque o conduto torácico é um pouquinho mais grossinho, tá?
Então, pronto. Olha só que maravilhoso. Por isso que é bom você desenhar, você ver, sabe? Você enxergar as coisas que você... Que se você ficar só no textão, fica difícil. Então, olha só. O que a gente tem aqui? A gente tem o conduto torácico? Sim. Aí a gente tem a cadena simpática laterovertebral? Sim. A gente tem a aorta ascendente? Tem. A aorta descendente. Pô, tô falando da aorta descendente. A aorta descendente. A gente tem a asgus maior? Sim. Olha ali, ó. A asgus maior. Peraí. A asgus maior? Sim. A gente tem a asgus menor? Sim. O que eu quero mostrar para vocês aqui, ó? Só olhando aqui, eu consigo dizer o contenido do mediastino retrovisceral superior, médio e inferior. Então, vamos lá, vamos tentar. No mediastino retrovisceral superior, a gente tem o quê? Conduto torácico, cadena simpática laterovertebral. No mediastino retrovisceral médio, a gente tem o quê? A gente tem conduto torácico, cadena simpática laterovertebral, aorta descendente e a vena asgus maior. Isso no mediastino retrovisceral médio. E no mediastino retrovisceral inferior, o que a gente tem? Tudo que a gente falou antes, só vai adicionar a vena asgus menor. Então, a gente tem conduto torácico, a gente tem a cadena simpática laterovertebral, a gente tem a aorta descendente, a gente tem a vena asgus maior e a gente tem a vena asgus menor, certo? Então, isso aqui é bem importante, eu sugiro vocês que vocês façam esse desenho, tá? Para vocês terem ele bem guardadinho no coração e na cabeça, tá bom? Então, pronto. Então, aqui eu terminei com a parte do mediastino, eu vou parar esse vídeo, stop record.